Na palavra proclamada, Deus continua a falar ao seu povo. Agora na Rádio Rio Mar FM, Deus nos fala. A palavra que ilumina nossa missão. Um programa de formação e espiritualidade com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus. Escutemos com fé a palavra de Deus. Estamos juntos, olha, nesse domingo que vem, eu sei que uma alegria maior, porque é a festa do Espírito Santo, festa de Pentecostes. E também eu lembro a você que domingo termina o tempo da Páscoa. Vamos começar depois na segunda-feira o tempo chamado comum. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, esse domingo bonito que vem, né? Domingo de Pentecostes. Eu vou pedir a Tânia aí, Tânia, leia para nós a primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, olha, que trecho bonito isso. Conta para nós, São Lucas conta para nós aquele dia bonito, aquele domingo de Pentecostes, né? Então veja só, os apóstolos, Nossa Senhora, família de Jesus, as santas mulheres, todos fechados naquela casa, que é onde Jesus celebrou a última ceia. Com medo de serem presos e morrerem como Jesus. Domingo de manhã. Cidade cheia de gente. Por quê? Era a festa de Pentecostes, uma festa grande dos judeus. 9 horas da manhã. De repente, o que acontece? Diz assim São Lucas: de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde se encontravam. Então, primeiramente, o Espírito Santo, ele aparece em forma de vento, um vento forte, tá, que entra pela casa. Na Bíblia, a palavra vento e Espírito é a mesma palavra. Então, o Espírito Santo, o que ele é? É a vida de Deus. É a vida que entra. Lembra no começo do Gênesis, quando Deus criou o homem, soprou o vento que sai de Deus e que dá vida para o homem. Agora o Espírito Santo é o sopro de Deus que vem sobre aquele pessoal para fazer nascer a igreja, o nascimento da igreja. Mas não fica aí, não. E aí depois diz o seguinte: então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. Dizia fogo. Veja só, línguas de fogo. É o Espírito Santo que entra naqueles homens, dá vida para eles,
e dá um entusiasmo. Língua de fogo. Você não pode ficar sem falar. Quando você tem o coração inflamado, entusiasmado, você sente vontade de falar. O Espírito Santo, portanto, é aquele que dá vida e dá aquela força. E o que acontece? Aí se manifesta a força do Espírito Santo. Na frente da casa, aquela multidão de gente, curiosos por causa do barulho do vento, e os apóstolos saem, abrem as portas, as janelas, agora não tem mais medo. E aí, quem é que toma a palavra em primeiro lugar? Era aquele que tinha tido de vergonha, negado Jesus 3 vezes, Pedro. E ele fala para aquela multidão, e os outros também falam, conversam, e todo mundo entende. Eram pessoas vindo de vários países, tudo entendendo o que os apóstolos estavam dizendo. E aí, então, realmente nasce nesse momento a igreja. Então, Pentecostes é a festa do nascimento da igreja. Aquele pessoal estava lá, os discípulos, com Nossa Senhora, tudo, mas ainda não tinham a alma. A alma é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Uma comunidade, quando ela é uma comunidade viva, forte, é uma comunidade entusiasta porque tem o Espírito Santo. É uma comunidade unida, porque o Espírito Santo é o espírito de união, espírito de unidade. Veja que bonito esse trecho de Lucas, e quanto ensinamento ele traz para nós. Ensinamentos que nós devemos aprender. Olha, o Espírito Santo é muito importante. É o Espírito de Deus, é o amor de Deus, que entra em cada um de nós, mas entra sobretudo na comunidade, na igreja. E a comunidade, a igreja, quando é dirigida pelo Espírito Santo, é uma comunidade viva, tem vida. Mesma coisa conosco. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Quando nós acreditamos no Espírito Santo, nada segura. Nós temos uma força muito grande, que o Espírito Santo nos ilumine sempre, né? Bom, agora, Tânia, eu vou pedir para você ler o Salmo responsorial para nós. É o Salmo 103, 104. Salmo responsorial. A palavra de Deus se torna oração no coração do seu povo. Salmo responsorial, capítulo 103, versículo 104. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu suspiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Olha que salmo bonito. Eu vou contar para você, eu gosto muito desse salmo. Eu acho um dos salmos assim mais bonitos que nós temos da Bíblia, né? Um salmo que nos faz meditar realmente sobre a obra de Deus. Veja só, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então tem de bem dizer a Deus. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Te começa a meditar a presença de Deus. Quão numerosos, Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. E aí, então, quando se lembra do Pentecostes, apresenta o Espírito Santo, como nós não podemos deixar de bendizer a Deus. E aí diz assim o Salmo: se tirais o seu Espírito, as criaturas, elas perecem e voltam para o poder de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem,
e da terra toda a face renovais. É o Espírito Santo que dá força, que renova a nossa vida, que renova a nossa igreja, a nossa comunidade. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se ao Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Oh, meu Deus do céu, como esse salmo é bonito. E ele vai contando, é interessante, porque são só alguns versículos. O salmo é uma beleza, contando realmente que vê na natureza a presença de Deus. Nós temos de fazer uma coisa na nossa vida. Deus está tão perto. E às vezes a gente não percebe. A gente não percebe. Hoje nossa vida é muito corrida, vivemos na cidade. Nós não temos tempo de contemplar as coisas, de ver o ar, de ver a beleza das flores, de ver a beleza dos nossos rios, da nossa floresta. Não temos tempo. Né? Então vivemos uma vida assim, muito fria. Contemplar, quando a gente contempla as obras de Deus, a gente só tem que dizer: bendize-o minha alma, Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como vocês grande, como vocês grande. Tânia, leia para nós a segunda leitura, é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 7, 12 a 13. Vamos lá, Tânia. Segunda leitura. Escutemos o ensinamento dos apóstolos para a vida da igreja. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 3 ao 7 e do 12 ao 13. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Tânia. Obrigado, hein? Olha, vamos então conversar um pouquinho sobre esse trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aliás, é um dos documentos mais antigos, é o segundo mais antigo que nós temos no Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento. E aqui, então, São Paulo vai dizer para nós assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. O que ele quer dizer? Mas eu posso dizer, né? Alguém pode dizer, até uma pessoa que não acredita pode dizer Jesus, mas eu falei, quando dizer o nome de Jesus, significa o seguinte: você realmente dizer do coração. Você é aquele que sai do coração, falar Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus, o Senhor, Jesus, o caminho da minha vida. Você gostando, né? Você sentindo realmente que é Jesus. Isso é só o Espírito Santo que faz você sentir. Depois ele vai dizer, além disso, na comunidade, na igreja, existem vários ofícios, vários serviços, né? Várias coisas que têm de acontecer. Então ele diz, a diversidade de dons, né? Tem as pessoas que têm um dom para ler, tem pessoas que têm um dom de cantar, tem pessoas que sabem servir, né? Mas o mesmo é o Espírito. Quer dizer, então tudo isso não deve ser coisas um brigando com o outro, não, tudo em comunhão. Depois ele diz assim, a diversidade de ministérios. Então, ao padre, ao bispo, ao ministro da Eucaristia, os ministros, etc. São serviços.
mas um mesmo Senhor. Então, tudo a gente deve lembrar. Tudo forma a comunidade, em benefício da comunidade. Há diferentes atividades, né? Então, palestras, as mixas, uma porção de coisas, né? As atividades. Mas ele diz assim, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em tudo. O que esse texto quer dizer? São Paulo compara a comunidade, a igreja, ao corpo humano. Tem a cabeça é Jesus Cristo que dirige. Agora, no corpo nós temos vários membros, não é? Tem as mãos, tem os pés, tem as pernas, tem o coração, tem o estômago, tudo isso. Agora, o que São Paulo diz? Uma coisa não pode ir independente dos outros. Tudo isso tem de estar em função do nosso corpo. Por isso que se vamos dizer, acontece uma doença, um corpo já não funciona mais. Todo o corpo sente a falta. Então, tudo tem de ser realmente num objetivo só, o bem do corpo humano. Assim também dentro da comunidade. Existe a comunidade. Então, temos as atividades, os dons, os serviços, mas tudo isso deve ser para construir a comunidade, não para dividir a comunidade. Então, não tem cabimento, por exemplo, o ministro da Eucaristia está fazendo o que bem entende, independente do outro que é ministro da catequese. Não, a gente tem que ser unido. Lembra? É para o bem de todos. E isso é realmente o Espírito Santo que dá essa união para nós. Diz aqui São Paulo, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Quando ele fala Cristo aqui, é Cristo em nós, é o corpo místico de Jesus Cristo. E aí depois ele vai dizer, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Então, o Espírito Santo é que dá a união da comunidade. Porque quando eu chego na comunidade, o pessoal está brigando, ele fala assim, o Espírito Santo não está aqui, não. Essa comunidade não tem o Espírito Santo. Quando eu chego, eu vejo o pessoal que quer bem, para se ajudar, tudo. Fala, aqui está o Espírito Santo. Então, vamos aprender muito com São Paulo, né? É uma boa lição para nós, lição de Pentecostes. Está muito bem. Então, agora, Tânia, lê para nós o trecho do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Vamos lá. Aclamação ao Evangelho. Fiquemos de coração atento para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, olha que trecho bonito, né? Então, esse trecho, se você se lembra, já voltou várias vezes, né? Porque é quando Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, Jesus apareceu primeiro para São João que viu o sepulcro vazio e acreditou. Depois apareceu para Madalena, pediu para Madalena contar para os apóstolos não acreditaram na honra. E depois, então, de noite, Jesus aparece para os apóstolos. Então, no anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
as portas fechadas, estavam com medo de serem presos, né? E Jesus apareceu no meio deles, sem abrir porta. Aí, então a gente já vê o que é o corpo ressuscitado. Quer dizer, um corpo nós não passa numa parede, já tem massa. Agora, o corpo ressuscitado, ele passa. Quer dizer, o corpo foi, portanto, espiritualizado. E aí, então, Jesus disse: a paz esteja convosco. Estavam precisando da paz mesmo. Estavam perturbados, meu Deus do céu. E aí, Jesus mostrou para eles as mãos e o lado. Então, Jesus mostrou: sou eu mesmo. Vocês podem me tocar, olha aqui. E novamente, aí os apóstolos ficaram felizes, porque viram que Jesus ressuscitado está vivo no meio de nós. Jesus, segunda vez, deseja a paz esteja convosco. É interessante essa insistência de Jesus desejando a paz, porque estavam precisando da paz. E aí Jesus diz: como o Pai me enviou, também eu os envio. Então, no domingo passado, na festa da Ascensão de Jesus, nós falamos muito disso. A Ascensão de Jesus foi o seguinte: Jesus que entrega a sua missão. Ele cumpriu a missão, mas a missão tem de continuar. Então, a missão de Jesus é entregue para os discípulos. Os primeiros, depois, um vai entregando para o outro. Como o Pai enviou. Então, ele foi enviado para o Pai. Você lembra muito bem disso, né? A missão de Jesus é uma missão. Jesus é o missionário do Pai. Também eu vos envio. Então, é um envio. E depois, o que Jesus fez? Soprou sobre eles. Lá, lembra aquilo que nós falamos também no começo dessa nossa conversa, sobre a primeira leitura. O Espírito Santo que desce em forma de vento. Jesus soprou. E lembrando também, ele sopro quando Deus criou o homem. Soprou e a vida foi comunicada para o Adão. Então Jesus agora sopra. Quer dizer, alguma coisa que está dentro dele, que sai dele e entra nos seus discípulos. E Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Então Jesus está comunicando o Espírito Santo para os seus discípulos. Jesus entrega o Espírito Santo, que é a força, a luz, é a sabedoria, é tudo aquilo que a gente sabe que é o Espírito Santo. E aí ele diz: o que vai acontecer? Dá o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. O que Jesus faz? O Espírito Santo é o Espírito que nos liberta. É interessante isso, né? Que nos liberta de nossas maldades. Então, o perdão dos pecados, o que é? O Espírito Santo dá para nós essa faculdade, vamos dizer, de perdoar os pecados dos outros. Isso na igreja. Agora, vocês vejam, aqui nós temos o quê? A instituição do sacramento da penitência, né? Os apóstolos recebem esse poder que tem o Espírito Santo de modo especial. Então, nós temos agora a possibilidade, quando nós fazemos coisas erradas, depois não acabou, não. Mas podemos recomeçar. Nossa vida sempre pode ser recomeçada. Começar nos caminhos de Deus e recomeçar nos caminhos de Deus. E o perdão de Deus é dado na igreja, e a igreja determina a maneira como é dado pelo sacramento da penitência. Então aqui nós temos o trecho. Estão vendo? É um trecho muito rico, muito cheio de coisas bonitas. Então aqui, o que eu vou propor para vocês vai ser domingo. Bom, o domingo que vem, né? Naturalmente, festa de Pentecostes. Até nós temos aqui na nossa arquidiocese aquela concentração bonita de Pentecostes, né? Um momento muito bonito, assim, de igreja, realmente. Eu proponho o seguinte: você começa a sua homilia, o seu estudo da Palavra de Deus, pela primeira leitura. Que nós temos, realmente, o trecho de Lucas contando para nós como é que foi Pentecostes. Como é que o Espírito Santo desceu sobre
os 12 apóstolos, que já eram 12, Matias já estava no meio deles, não é? Sobre Nossa Senhora e sobre a pessoa que estava lá naquela sala da ceia do Senhor. Então a gente vê aqui, primeiramente, quem é o Espírito Santo que desce, o sopro de Deus, é o Espírito de Deus, é a vida de Deus. E depois, o fogo que desce, o fogo que dá entusiasmo, que é o amor. Então o Espírito Santo nos faz vibrar realmente por Jesus Cristo. A gente sabe daí quem é Jesus Cristo. E aí, sabendo quem é Jesus Cristo, a gente vai ter língua de fogo e não vai ter medo mais. Vai ter ver os apóstolos, os discípulos saindo daquela casa fechada que se abre para enfrentar aquela multidão. Muito bem. Depois disso, eu convido você a ir para o Evangelho de São João. Então, aqui nós temos novamente Jesus soprando, veja, o sopro de Deus, a vida de Deus. Portanto, é a vida de Deus que entra em nós. E essa vida de Deus, né? A gente vai ver aqui no Evangelho de João, é a continuação da missão de Jesus. Então, nós temos essa missão novamente, é uma festa missionária. Se a festa da ascensão de Jesus é uma festa missionária, essa daqui também é uma festa missionária, lembrando a nossa missão. Eu me lembro de uma expressão bonita que eu vi uma vez, do grande teólogo, né? Ele dizia assim: o cristão do século XX ou será místico ou não será cristão. Não será. Assim também, quer dizer, ou nós seremos missionários ou não seremos cristãos verdadeiros, né? O Espírito Santo está dentro de nós. E agora, como viver realmente a presença do Espírito Santo em nós, na nossa comunidade, na nossa igreja? Aí eu proponho para vocês que venha para a segunda leitura. Segunda leitura que vai dizer para nós: olha, nós somos diferentes. Graças a Deus que nós somos diferentes, né? Tem pessoas que sabem cantar, tem pessoas que sabem ler, tem pessoas que sabem lidar com as coisas, com a caridade, tem pessoas que sabem lidar com jovens, com crianças, com pessoas idosas. Então, somos muito diferentes. Tem pessoas que pensam diferente também, mas o que deve acontecer entre nós? Isso não deve nos dividir. As diferenças entre nós devem nos unir e devem fazer o quê? Nos tornar mais ricos, mais enriquecidos com tudo isso. Isso é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que une. A comunidade que tem o Espírito Santo é uma comunidade unida, uma comunidade, portanto, que vive realmente, né, o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E uma coisa que eu não falei para vocês, que eu acho bonita também, é a presença de Nossa Senhora e Maria, a mãe de Jesus. Quando Jesus vinha ao mundo, é obra do Espírito Santo, Maria. Maria realiza. Quando nasce a igreja, Maria estava lá, Nossa Senhora estava lá. Por isso que ela é chamada também a mãe da igreja. A mãe de Jesus e a mãe da igreja, a nossa querida mãezinha do céu. Depois de tudo isso, você vê, tem lógica. Aí vamos ao salmo. Esse salmo, como disse vocês, é bonito e é bonito. Vamos então terminar sempre assim, dando um pouco de poesia para a nossa palavra, né? Bendiz a minha alma o Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Meu Deus do céu. Uma palavra de Deus é maravilhosa, né? Como toca o nosso coração. Mas eu vou, então, já dando um abraço para você. Olha, um bom Pentecostes. Vamos viver o Pentecostes, domingo. E tenha uma boa semana. E se Deus quiser, quarta-feira que vem, às 19 horas, aqui na Rádio Rio Mar, nós vamos estar juntos, tá bom? Até lá, então.